Então, boas-vindas a todos, né? Boa noite a todos que estão aqui com a gente, os nossos professores, Verinha, Angélica, o Breno e a todos os outros convidados que estão aqui. Meu nome é Vivian, para quem não me conhece, né? Eu sou do Centro de Promoção de Mindfulness e o objetivo desse encontro de hoje, né, é a gente poder discutir um pouco e elucidar alguns pontos sobre a formação profissional em Mindfulness, explicar alguns pontos que são importantes de diretrizes, né, profissionais, da parte ética. Gente, precisa de aula agora. Desliga o ventilador, por favor. Vou colocar todos os participantes por enquanto no mudo, para que a gente possa, cada momento que um for falar, aí os outros ficam no mudo, né, e a gente vai tirando do mudo a cada vez que a gente quiser falar, tá bom? Então, acho que antes de começar a explicar um pouco sobre essa live, o CPM, né, eu queria convidar para a gente fazer uma breve prática. Queria convidar a Verinha para conduzir uma aterrissagem para a gente e depois a gente começa, então, a nossa conversa. Pode ser, Verinha? Então, boa noite a todos. Eu sou a Vera, mais conhecida como Verinha normalmente. E nesse momento, não sei se todos estão familiarizados, a gente vai fazer uma prática bem curtinha, só para a gente chegar. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, se não, mantê-los abertos, voltados 45 graus para o chão. Então, nós vamos buscando acomodar o nosso corpo, percebendo o espaço que ocupamos, as regiões em contato com a superfície em que estamos, cadeira, o chão. Está vendo isso? Esta é a linha etária. Foi o próprio Dumbledore que planejou. E daí, de um gênio como Dumbledore não será enganado truque tão óbvio como uma poção de envelhecimento. Por isso é tão brilhante, porque é tão pateticamente óbvio. Pronto, Fred? Pronto, George. Vamos lá! Vamos aos poucos encontrando a nossa respiração. O seu ritmo natural desta terça-noite. E talvez neste momento que estamos prestes a iniciar esse diálogo, veja se é possível encontrar no seu coração o que te traz aqui, o que fez com que você reservasse esse espaço na agenda.
que você está buscando. O que te motiva? E tudo bem se não apareceu nada. Se você não sabe direito o que te trouxe. De forma gentil, amorosa, vamos acolhendo aquilo que surgiu e também as nossas dúvidas, interrogações. Respirando com o que está, do jeito que está. Vamos aos poucos devolvendo o movimento às nossas mãos, aos nossos pés, fazendo os movimentos que o nosso corpo possa estar precisando nesse momento. E à medida que você se sentir pronto, vá suavemente voltando a abrir os olhos, na intenção de levarmos a curiosidade, a atenção para esse nosso momento. Obrigada, Vera. Maíra chegou também, bem-vinda. Então a gente vai dar início, né, a essa conversa. A gente preparou uma estrutura, né, de alguns tópicos que a gente considera importante de ser discutido aqui. Mas, na verdade, a gente gostaria também de ouvir de vocês que estão aqui acompanhando, né, se tem considerações que vocês gostariam que fossem discutidas aqui sobre a formação profissional em Mindfulness, né? Então, vocês aí embaixo do menu, onde vocês estão aí no Zoom, tem a opção chat, né? Se vocês tiverem algumas perguntas, podem colocar aí no chat para todos, que aí a gente depois vai ler as perguntas de vocês, ou simplesmente, em algum momento que quiserem falar, é só ligar o vídeo, né, ou ligar o microfone e falar que a gente vai respondendo as perguntas, né? Então, primeiro, de novo, eu queria agradecer as pessoas que chegaram, né, as que chegaram depois aí. Eu acho que a maioria de vocês que estão aqui com a gente já conhecem o CPM, né? Mas eu vou falar muito brevemente sobre o que é o CPM, né, e como que nós chegamos aqui juntos, as pessoas que estão trabalhando, né, hoje com a gente. Hoje está só uma parte aqui da nossa equipe, né, então quem é da nossa equipe, para as pessoas que estão acompanhando que saberem, sou eu, a Vera que está aqui, a Angélica e o Breno, que está ao lado dela, e a Maíra, né. Esses são alguns professores da nossa formação profissional. Temos o Clóvis aqui que fez também a formação profissional com a gente, então talvez ele possa dar um depoimento dele aí em alguns momentos. Tem mais 2 professores da formação profissional que também são sócios do Centro Paulista que não estão presentes hoje, né? Pelo menos, provavelmente não vão participar, talvez eles entrem um pouquinho, que é o Marcelo e o Sussuma, mas a gente vai tentar abordar alguns pontos aqui, né? Então, só contando rapidamente a história do CPM, né, a gente começou a trabalhar juntos efetivamente em 2013, né, em pesquisas científicas, né, a gente foi se conhecendo principalmente em trabalhos que envolviam pesquisas científicas, né, e aí a gente foi começando a trabalhar juntos, né, eu no grupo da Maíra, depois o Marcelo começou a trabalhar também no meu doutorado e no mestrado dele.
o Sussumo desde a época do mestrado, a gente trocava algumas informações. A Verinha depois fez o pós-doc junto com o Sussumo. E a Angélica e o Breno vieram fazer a formação lá no grupo que eu trabalhava com a Maíra, né? Então foi gerando uma relação de trabalho, né, e de amizade desde o início, assim, que tinham muito poucas pessoas trabalhando com mindfulness, né? Então, eu acho que um dos pontos que a gente mais valoriza assim no CPM é essa relação que é além do profissional também, né? Então, é uma relação séria de trabalho, mas também uma relação de amizade, de muita generosidade e colaboração mútua, assim, né? Isso resume um pouco, talvez, um dos valores principais assim que unem o CPM, né? Então, quando a gente começou, né, como eu estava falando, eram muitos trabalhos mais em pesquisa, né? Não existia nenhum centro, assim, um grupo de pessoas que ofereciam grupos de mindfulness no Brasil, assim, para população em geral, né? Então, a gente começou a depois começar a oferecer trabalhos para a população em geral, principalmente a Maíra está com a gente desde o começo, né? Eu, o Marcelo Oliveira e o Marcelo Demarzo na época. E aí, enfim, depois o Marcelo Demarzo acabou optando por sair, ficar mais na coordenação do grupo Mente Aberta, que é um outro grupo muito forte de mindfulness no Brasil hoje, né? E a gente, então, incorporou o Sussumo como membro efetivo aí da nossa equipe, né? E uma coisa que caracteriza muito o nosso grupo é essa experiência com a população brasileira, né? A gente, como a gente falou, como desde o início tinham muito poucas pessoas que trabalhavam com isso, os esforços na pesquisa de cada um, todos aqui temos envolvimento científico com mestrado, doutorado, enfim, e essas pesquisas, elas tinham muito o foco de trazer esses programas de mindfulness para a população brasileira, né? E eu acho que isso caracteriza a pesquisa de cada um de nós, assim. E porque muitas vezes, né, a gente usa protocolos que são importados, mas não tem uma adaptação para essa população. Então, esse sempre também foi uma outra preocupação que a gente teve, né, como pessoas físicas, mas também essa preocupação vem para o CPM, né? Então, acho que isso caracteriza também o nosso trabalho, né, de criar um programa de mindfulness que fosse adaptado à população brasileira também, né, de acordo com as experiências de cada um com diferentes populações. Então, cada um de nós aqui tem envolvimentos em outros centros de formação profissional, né? A gente trabalhou muitos anos no Mente Aberta, no MBRP Brasil, que hoje chama Medita Nexus, né, Maíra? E aí depois a gente foi, então, criando um programa unindo essas experiências de forma que a gente tivesse contemplado com as experiências individuais de cada um e com essa adaptação para a população brasileira, né? Eu acho que desse contexto mais histórico, é um pouco disso que eu queria trazer. Não sei se vocês querem contribuir, os outros professores que estão aqui também presentes. Tem mais algum acréscimo? Não? Então, eu queria convidar até a Maíra, que está mais por dentro, até que trabalhou bastante na rede, né, de brasileira de mindfulness também, para falar um pouco de quais são as diretrizes para uma formação profissional, né? O que um professor precisa ter para ele ser um professor de uma formação profissional, né? Enfim, porque muita gente tem dúvida quando vai procurar uma formação profissional, o que precisa procurar nos professores e nos centros que oferecem a formação e por que as formações muitas vezes duram mais tempo, né, do que simplesmente uma semana ou duas, né? Então, eu queria convidar a Maíra para falar um pouco e se vocês forem tendo dúvidas, podem perguntar, viu, pessoal? Tanto do que está sendo dito quanto do que ainda vai ser falado, né? Então, Maíra, eu vou abrir para você e aí a gente vai contribuindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? É bom ver alguns rostinhos aqui. Sempre um prazer imenso, assim. Esse é um ponto muito importante, assim, porque hoje em dia a gente encontra uma série de coisas, né? Então, por que eu vou me dedicar para uma formação que às vezes requer um pouco mais de tempo,
que requer um processo pessoal muito grande, assim. E existem algumas diretrizes, embora a gente não tenha necessariamente um órgão que regulamenta as práticas de mindfulness aqui no Brasil, e na verdade no mundo inteiro, mas existem algumas diretrizes, alguns focos importantes do que a gente deve fazer para cuidar desse campo, que a gente tem tanto carinho, assim, tanto respeito, né? Honrando todas as suas origens, honrando tudo que ele traz. E não é à toa que isso é feito. Então, o processo de desenvolvimento de mindfulness é um processo muito uma jornada interior. Né? Esse real processo de desenvolvimento de mindfulness requer algumas sutilezas, algumas percepções que vêm daqui, desse sentir, né? Dessa vivência de corpo, de mente integrada com o nosso corpo. E quando a gente faz isso de uma hora para outra, não faz. A gente precisa de um tempo para vivenciar esse processo, para compreender como é entrar aqui, como é sentir essa jornada, porque é a partir desse lugar que eu vou poder ajudar outras pessoas a seguirem as suas próprias jornadas interiores, assim. Então, requer um trabalho pessoal muito intenso, um trabalho pessoal muito grande e que não é da noite para o dia, assim. Então, dentro dessas diretrizes, o principal, ao meu ponto de vista, ponto, é justamente o desenvolvimento pessoal. Requer tempo. Então, essas práticas, normalmente as formações, elas precisam de um ano para a gente ir se reconhecendo. E tem pessoas que até precisam de mais, elas até interrompem a formação e falam, olha, eu preciso voltar daqui a um tempo, né? Eu preciso situar um pouco melhor. Além disso, a gente tem alguns cuidados importantes, como, por exemplo, a base científica, mas não necessariamente um protocolo testado, mas as práticas que já acontecem, que é muito do CPM, assim. Então, eu acho que a grande beleza dessa formação do Centro de Promoção de Mindfulness é justamente a vivência de cada um e trazendo práticas com muita evidência científica, com muito, assim, uma construção muito cautelosa dessa fundamentação teórica e científica, não só das práticas de mindfulness, mas seguindo os processos psicopedagógicos envolvidos na formação profissional, né? Tem uma série de outras diretrizes, assim, que é importante para essa formação, mas passa muito por quem forma também. Eu acho que é um outro ponto importante. Então, além desse convite para a jornada interior e de um processo de construção de protocolo com esse embasamento científico, com esse embasamento cuidadoso, além disso, também passa por quem é que ensina. A gente encontra hoje algumas formações que não tem a pessoa que ensina, ou as pessoas, elas não têm uma prática naquela área, né? Elas não têm formações naquela área. Então, esse acho que também é um cuidado que nós, instrutores, formadores, professores, temos que ter, né? A gente tem que ter uma expertise já desenvolvida nesse processo para poder oferecer uma formação e auxiliar outras pessoas a auxiliarem outras pessoas. Esse processo de multiplicação é muito bonito, né? Ao mesmo tempo pode se distanciar muito daquilo que a gente preconiza, daquilo que a gente entende de respeito e cuidado ético com o processo, assim. Se deixar, eu vou longe. Mas eu sei que tem muitos outros assuntos aí legais da gente conversar, então podemos ir trocando mais, mas acho que também vale a pena abrir. Não sei se alguém tem mais alguma opinião a respeito. Acho que eu vou só complementar, né, que dentro dessas diretrizes, depois quem tiver interesse pode solicitar que a gente envia, né? Tem umas diretrizes bem claras, assim, do número de grupos que um professor precisa conduzir, né, para ele ser apto a oferecer uma formação profissional, né? Então, ele tem que estar nesse caminho de conduzir grupos para outras pessoas, para a prática pessoal, há pelo menos 3 anos, né? E ele tem que ser considerado, de acordo com os critérios de competência, né, que é o MBITA, que é um documento também que mede as competências de um facilitador, como um nível proficiente a avançado, avaliado por outros professores com nível igual ou superior, né, ao dele. Porque a gente não fala isso de um lugar de arrogância, né, mas é de um lugar de saber que, mesmo estando nesse caminho há praticamente aí quase 10 anos, né, alguns de nós até mais, ainda assim a gente ainda está aprendendo, né? Então, muito esse processo de mindfulness e de ser um professor
ele envolve uma desconstrução profunda e isso impacta inclusive a nossa vida pessoal, né? Hoje eu estava na última supervisão com uma aluna nossa, né? E ela dizendo assim, o quanto ela sente uma responsabilidade, não uma responsabilidade pesada, porque ela está no caminho que ela quer estar, mas uma responsabilidade que permeia toda a vida dela de seguir mais alinhado com os valores e porque isso, na verdade, agora vai impactar a vida de outras pessoas, né? Então, isso tem a ver com o processo vivencial de mindfulness, como a Maíra estava falando, que não tem como você oferecer algo que você não vive, né? Mindfulness é ensinado pelo modelo. Então, é um trabalho de quem quer ser um facilitador e de quem quer ser um professor de facilitador muito sério, né? De uma entrega pessoal muito grande, assim. E aí, então, eu não sei se Vera, Angélica, Breno querem complementar essa parte das diretrizes. Na verdade, vou fazer só uma falazinha pequena, né, no sentido de corroborar o que a Vivian falou e a Maíra também. A gente vive num mundo fast food, né? Então, a gente quer tudo muito rápido, as coisas para ontem. Esse nosso modo fazer, né, muito presente, muitas tarefas, muitos cursos o tempo todo. E às vezes a gente pode ter uma dúvida ou até gerar uma angústia, né? Puxa, mais um ano de formação. O exemplo que eu costumo dar para os alunos é a própria gestação, né? Então, são 9 semanas, são 40 semanas, 9 meses, em que, se de repente a criança nasce, né, com 7 meses, prematuramente, podem haver alguns problemas, não está amadurecido, né? Então, um ano, como a Maíra falou, parece muito, mas os nossos processos, essa desconstrução, ela leva um tempo. Somos todos seres humanos. Então, quando a gente se permite passar por esse processo, a gente vê que, na verdade, não foi um tempo gasto. Foi, na verdade, um tempo necessário, um investimento que nós fizemos em nós, porque nós estaremos tocando e mexendo muito com a vida das pessoas. Isso eu considero uma bênção para nós, né, poder trabalhar com isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade. E, por conta disso, a gente não pode querer abreviar, né, fazer a versão resumida. A gente precisa trilhar esse caminho para poder acolher melhor aqueles que chegam. Vocês querem falar também, Angélica e Breno? Oi, pessoal. Legal ver aqui no vídeo, já tem outras carinhas além dos instrutores aí, das gurias, de outros alunos, amigos, pessoas que a gente compartilhou um pouco desse processo, né? De grupo, de prática. E eu não sei, eu acho que o que me veio um pouco de trazer da formação, primeiro, que uma das propostas, né, e a gente falo por mim, né, mas tipo pelo Breno também, que a gente está aqui junto, nesse sentido de estar feliz de poder trazer a formação poder trazer junto com vocês, né, junto com o grupo do CPM, a formação para Porto Alegre, né, porque no último ano agora a gente acompanhou o processo de formação de 2 turmas, né, e esse processo da sementinha aí, do processo que vocês criaram com o programa, juntando facetas e processos de diferentes protocolos de mindfulness, a meu ver, assim, ele só se qualificou, né? Por exemplo, o processo de ter mais práticas relacionadas à compaixão, à autocompaixão, o processo de sequência das abordagens de cada sessão, o modelo da formação, a forma da supervisão, o compartilhamento das práticas com quem está na formação, de se colocar nesse papel de instrutor também no módulo 2, né? Além de vivenciar todo o protocolo,
num primeiro momento, os alunos que estão em formação em um segundo módulo vão conduzir essas práticas, né? Talvez a Vivian, a Maíra, a Verinha vão trazer um pouco isso mais, mas é algo que me veio agora como algo que tem muito valor para mim nesse processo. E num processo de, como colaborador nessas formações, de realmente ter esse papel de facilitador, mesmo como instrutora de mindfulness, de facilitar o processo de pessoas que também têm como valor esse caminho, né? Porque faz sentido para si a prática e a intenção é poder compartilhar a partir desse espaço, dessa vivência dos anos de prática, algo como pegar na mão de quem está no processo e dizer assim, a gente está aqui observando, contemplando de uma forma atenta e presente para talvez ajudar a que a pessoa seja ela mesma nesse processo de facilitar grupos, né? Então, eu acredito, dentro das formações que eu já participei como aluna em formação e como alguém que no último ano agora compartilhou nessa equipe de apoio, né, na formação de outros instrutores, que é um processo que eu valorizo e acredito, né? E estou bem feliz de estar fazendo parte disso e poder compartilhar esse processo com pessoas aqui no Sul também, né? É isso. E acho que só reforçar isso, que é para a gente é uma grande oportunidade ter, assim, e para mim foi uma grande surpresa poder acompanhar a formação do CPM lá em São Paulo e ver a preocupação que vocês tiveram em atualizar essa formação para o mundo que a gente vive, da forma como a gente aprende, principalmente como os adultos aprendem, né? Então, bem, é bem importante, assim, para mim é bem importante agradecer, assim, a possibilidade de ter também essa formação, né, aqui no Sul. Acho que esse cuidado que tem no processo e essa abertura também às diferenças das pessoas, como, por exemplo, eu sou psicólogo, minha formação é em psicologia, encontro muitos psicólogos falando sobre mindfulness, mas quando a gente vai para uma formação e encontra pessoas que às vezes vêm de uma trajetória do yoga, que vêm de uma trajetória da educação física, que vêm da terapia ocupacional, que vêm de um monte de espaços diferentes, e a gente compartilhando essa prática, né? Para mim isso tem uma riqueza muito grande. E eu acho que a forma como está estruturada a formação, ela dá espaço para que a gente esteja juntos, né? E só para finalizar esse meu comentário, lembrar uma coisa que eu escutei de um maestro uma vez que falou que o trabalho ele sempre se inicia criando um grupo que goste de estar juntos. A partir disso, o trabalho floresce, né? E eu acho que esse cuidado é o que me cativou assim a estar compartilhando esse espaço com vocês e também botar energia para que essa formação esteja aqui. Agora eu estava chegando aqui na casa da Angélica e estava trazendo um grande amigo meu que está inscrito já para o curso que vai ser aqui perto de Porto Alegre. Então é com bastante carinho assim. Fico bem agradecido pela possibilidade. Eu acho que essa descrição do Breno e do maestro é exatamente o que a gente faz mesmo, né? A gente não... Claro que tem todo esse background, essa preocupação, mas eu acho que o que faz florescer é isso mesmo, né? A gente que agradece de vocês estarem juntos. Então, assim, o pessoal falou bastante da estrutura, mas eu me dei conta que eu não falei da estrutura, né, da formação, como essa formação está estruturada, né? Eu vou falar um pouco, vou mostrar aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês a estrutura aqui na minha tela. A nossa formação, né, para quem não conhece ainda, ela está estruturada durante um ano, né, como a Vera estava explicando. O pessoal que está vendo aí o chat podem responder, eu estou mais focada aqui agora na estrutura, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz a inscrição para a formação, a gente tem pré-requisitos, né? Os pré-requisitos, como a Maíra estava falando, a gente ter uma prática pessoal prévia, então é muito importante fazer o programa de 8 semanas antes e ter uma graduação, né? Porque dentro das diretrizes está que a gente trabalhe com a população que a gente tem conhecimento para trabalhar, né? Então, a gente, partindo desses pré-requisitos, a gente vai para o Retiro 1 de formação, que é onde a gente vai aprender os fundamentos de mindfulness, né? Quando a gente foi criar essa formação,
a gente teve a curadoria, né, da Fernanda Prano, que é uma especialista em educação de adultos, né? Então, toda a estrutura da formação foi criada para que favorecesse o entendimento dos adultos de uma habilidade que eles já têm, né, mas que de forma que eles pudessem gravar de como ajudar outros adultos também a aprender melhor, né? Então, desde o primeiro retiro, todos os participantes eles vão atuar na função de facilitador, eles vão ter a base teórica que fundamenta cada uma das práticas e também a gente vai praticar cada uma das práticas, tendo em vista a importância da nossa prática pessoal, né? Então, no Retiro 1, a gente vai trabalhar as 4 primeiras sessões do programa de qualidade de vida baseado em Mindfulness por esses 3 pontos de vista. A gente vai praticar, conduzir e entender as bases teóricas. Essas 4 sessões são a parte fundamental, assim, são as práticas que normalmente em todos os programas de Mindfulness estão presentes, né? Escaneamento, respiração, movimento, caminhada. Então, é a parte do fundamento. Aí depois, o que é muito legal, que era uma preocupação que a gente tinha, era de criar um senso de comunidade entre os participantes da formação. Que a gente vê que a gente aprende muito em troca, né? Então, entre um retiro e outro, os participantes eles se encontram semanalmente para conduzir entre eles as práticas que foram aprendidas nesse retiro 1. Então, a gente tem 10 ou mais encontros, né, dependendo do número de semanas, normalmente são 12 semanas entre um retiro e outro. E 3 encontros online mensais com os professores, que é onde a gente vai discutir temas relacionados ao retiro 1, ou temas adicionais que a gente acha que são importantes para o desenvolvimento de um facilitador, e discute também o que foi conduzido nesses grupos, mini grupos online entre os participantes, né? Aí depois a gente vem para o Retiro 2, que são mais 5 dias de retiro, e é feito em retiro para favorecer a imersão, né, também. Nesse Retiro 2, a gente vai ver as sessões 5 a 8 do programa, também naquela mesma lógica, né, dos 3 passos de prática, a base teórica e a condução como facilitador. Os participantes no Retiro 2 têm uma experiência mais clara como facilitador, porque eles vão conduzir uma sessão inteira, né, para outras pessoas, convidados. E a gente vai trabalhar, refinar um pouco competências do facilitador de Mindfulness, né? A gente faz roleplay também para que as pessoas se preparem para situações adversas, desafiadoras que podem acontecer. E trabalha mais os temas de autocompaixão e compaixão, e como a Angélica e o Breno falaram, estão mais presentes aí nesse programa. Tem uma sessão dedicada somente à autocompaixão, né? Aí, de novo, depois do Retiro 2, a gente tem mais os encontros online nos pequenos grupos semanais. Então, por isso que é muito importante você tentar começar e terminar com a mesma turma, né? Para que você mantenha essa continuidade, mantenha esse senso de comunidade. E tem mais 3 temas com os professores, né? Que a gente vai discutir essas competências, discute toda a lógica do programa e discute também como fazer a triagem dos participantes do grupo, como fazer uma palestra introdutória para convidar as pessoas a participar, né? Então, é um programa que vai acontecendo ao longo do tempo, né? No segundo retiro, a gente vai refinando esses outros pontos. Depois que vocês passam por esses 2 retiros, esses 6 encontros online, né? Com os professores, os mini encontros com os participantes, a gente tem 2 ofertas do programa de qualidade de vida baseado em Mindfulness. Vocês vão ter que ofertar para grupos, né, que vocês montarem o programa sob supervisão. Então, são 2 programas, então a gente sugere 4 mentorias para cada um dos programas. Então, a cada 2 sessões que vocês vão conduzir, vocês vão ter uma supervisão para que a gente possa ir trabalhando e refinando algumas coisas para você ir melhorando na sua condução, né? Essas 4 mentorias vão ser sempre com o mesmo professor, né? No primeiro grupo. E no segundo grupo você pode escolher um professor diferente para ou trazer outro ponto de vista, ou se quiser manter com o mesmo professor para ele ir trabalhando mais um refinamento, né? O retiro de silêncio, ele não faz parte obrigatória da nossa formação profissional, né? Embora seja obrigatório no exterior, todas as formações hoje
praticamente exigem o retiro de silêncio. No Brasil, como a gente ainda está começando, ainda não é obrigatório, mas a gente recomenda fortemente, né? Tendo em vista que aquela recomendação que a Maíra falou, né? Que a nossa prática é o que vai guiar a nossa condução. É muito importante que a gente se envolva em retiros de silêncio para o nosso desenvolvimento pessoal também, né? E aí depois, então, vocês oferecem um outro programa. São 2 programas, porque no primeiro a gente está mais propenso, não é que a gente não está propenso a errar depois, né? Mas no primeiro a gente está mais propenso a errar mais, né? E aí a gente então tem um segundo programa que vocês vão ofertar para a gente poder refinar coisas que no primeiro já passou, não dá mais tempo, né? Então, por isso que é um processo bem cuidado para que vocês saiam mais tranquilos, assim, para então conduzir os programas sem supervisão ou, eventualmente, se precisar, fazer uma nova supervisão, né? Aí sim, depois desses 2 programas e sob as 8 supervisões que vocês ganham o certificado final, né? Mas lembrando que a formação é um desenvolvimento contínuo, né? Não termina nunca, a gente vai sempre se desenvolvendo, né? E eu acho que de estrutura de formação era isso, assim, que eu tinha que falar, né, para vocês entenderem como é esse processo, para entenderem por que ele dura um ano, né? Que é muita coisa que a gente vai aprendendo e elaborando ali. Mais alguma coisa, pessoal, que eu esqueci de falar? Eu queria só complementar, assim, de uma percepção, né? Eu já tive muitas formações, assim, também, e uma das coisas que eu achei muito legal do CPM, que parece que não é tão valioso quanto toda essa estrutura linda que foi desenvolvida, mas é esse processo do senso da comunidade, né? Porque esse trabalho que a gente faz de mindfulness, de ser instrutor, principalmente no começo, é muito desafiador. Depois ele só é desafiador, mas no começo é muito desafiador. E a gente ter essa sensação, assim, de ter gente ali com a gente, passando pelos mesmos desafios, para a gente poder praticar. Às vezes é muito interessante, assim, o processo de falar, a prática, parece que o que acontece com a minha voz, né? Some, eu não sei o que falar e como gravar. Então, esse fortalecimento de grupo e de construção realmente compartilhada do grupo é muito bonita de ver. Assim. Tem um dos grupos, acho que é da segunda ou da terceira turma, que já terminou tem tempo, e hoje ainda eles têm um encontro. Né? Eles continuaram fazendo seus encontros nos pequenos grupos, eles mesmos leem por conta, discutem os temas, assim, e isso dá um senso de fortalecimento para as pessoas na hora de fazer os seus grupos. E o que eu acho mais bonito, né, é que a gente não está sozinho nesse processo. É um processo realmente assim, aquela coisa, o coração dividido com muitos outros corações. Né? É um coração multiplicado, assim, todo mundo junto, todo mundo nesse processo. Né? Então, acho que eu só queria reforçar, porque é um ponto muito importante da formação do CPM e que é muito exclusiva isso do CPM. Outras formações mais para frente até pode ter desenvolvido, mas isso foi uma das coisas muito exclusivas assim que o CPM trouxe, que foi uma preciosidade. Obrigada, Mai. Eu acho que eu queria agora falar um pouco, né, de por que então a gente está indo lá para o sul também, né? Eu acho que o Breno falou um pouco, mas a gente começou esse processo aqui em São Paulo, né? E naturalmente eu acho que São Paulo é o berço, assim, que é onde as coisas começam a acontecer, né? Mas no Brasil, né, Porto Alegre, assim, e o Rio Grande do Sul, no geral, é o estado que, depois de São Paulo, tem o maior contingente, assim, de pessoas trabalhando com mindfulness, né? Então, é onde tem um interesse muito grande e, por sorte, assim, não por sorte, talvez até por essa busca já das pessoas do Sul, né? A gente conhece o Breno e a Angélica já bem desde esse comecinho, né? Então, puxando essa fala do Breno do maestro, né? De que as pessoas que gostam de estar juntos florescem um bom trabalho, a gente se tornou amigos nesse processo, né? E pôde, como a Maíra estava falando, ir criando também esse senso de comunidade, de forma que, quando a gente pensou em expandir para o Sul, não só pela capacitação profissional deles, que também é extensa, né? Os dois aí envolvidos nos seus doutorados na área de mindfulness,
um psicólogo, outra educadora física que trabalha há anos, né, com práticas corporais. Então, não só por isso, né, mas ainda por mais valioso por essa qualidade de presença e de prática que a gente também identificou, né. Então, não sei, acho que eu queria abrir para vocês também para falarem um pouco de como está esse processo aí no Sul e como que é para vocês levar isso para aí, né? Não sei se vocês querem compartilhar um pouco do caminho profissional de vocês aí também. Eu acho que é um pouco do que eu falei antes, assim, né? Que a gente percebe e que é um relato comum nos nossos grupos. Eu e a Angélica, a gente resolveu trabalhar junto desde o início, né? A gente vem coordenando grupos há alguns anos aqui e valorizando muito esse estar junto, né? Essa troca, o aprendizado na troca. E muitas pessoas, inclusive muitas das que estão inscritas aqui, elas vieram falando assim, olha, eu quero fazer a formação, mas eu quero fazer uma formação com um jeito de vocês, né? E esse foi o eco que a gente encontrou dentro do CPM, assim, né? Alguma coisa que ecoou na nossa forma também de nos relacionarmos com os protocolos, com as formas, com as práticas, né? E está sendo bem precioso. Para mim, pessoalmente, é encantador, porque eu tenho uma ex-colega do mestrado, que é uma grande amiga que está inscrita, tenho um grande amigo meu, que é quase irmão, que está inscrito também. Eu vejo pessoas conhecidas, estou vendo aqui a Letícia também nos assistindo, que foi nossa participante do último grupo que a gente fez aqui no ano passado. Então, para mim, eu não sei como qualificar isso, mas é uma qualidade de presença diferente, que não significa que seja melhor ou pior, mas é que eu me sinto em casa. É muito bom poder trazer isso para cá, poder oferecer isso para as pessoas que eu gosto aqui. Para mim é isso, né? Também eu trouxe, eu acho, um pouco antes de que é um presente, né? Assim como a prática. E não quer dizer que esse presente seja simples, né? Por que eu trago isso? Porque, como a gente diz, né? A prática ela pode estar permeada de desconfortos, prazeres, desafios, né? Mas o que dá base para ela é o valor, né? É a intenção. Então, é mais uma oportunidade de prática para nós, né? Para as pessoas que vão participar da formação. E eu acho que o que o Breno traz fala de mim também nesse processo de que a formação do CPM ela é um lugar que pelo que eu conheço, né, pelo que a gente tem participado, ela fala muito de um processo de trabalho, um processo de formação, de acolhimento, de troca, que é a forma e a maneira que eu acredito de trabalho e desenvolvimento da formação, né? Já foi assim em uma das primeiras formações que a gente fez, né, que eu fiz do MBRP, né? E penso que esse processo do CPM ele traz mais elementos agregadores a isso. E talvez isso que o Bruno trouxe um pouco da forma da gente trabalhar junto, né? E compartilhar e trazer e alimentar, nutrir esse processo para que ele se qualifique mais, é uma forma que a gente acredita que a formação traz, né? E poder já vir com esse elemento e essa qualidade na formação e a gente poder levar ela através da nossa presença ali com pessoas especiais para a gente, né? E outras que a gente vai ter a oportunidade de conhecer nesse processo, é muito valioso, né? Com a qualidade do trabalho, com as bases teóricas e com o processo dessa formação. Então, é isso. Também sinto muito agradecida. Assim. E o espaço que vai ocorrer a formação aqui
O primeiro retiro ele está programado então para o final de abril, né? E o outro é depois do terceiro final de semana de agosto. Então, o espaço onde vai ser feito é um espaço bem especial, assim. Há uns 2 anos atrás eu fiz um retiro com o Lama Rinchen, que veio aqui para o Rio Grande do Sul. Tivemos o espaço de passar 5 dias com ele lá, nesse espaço que é o Carpe Diem, e que também, assim, acho que o local ele é um ótimo berço, assim, para a proposta da formação. Quem não conhece, eu me arrisco a dizer que é a melhor cozinha de casa de retiros do Brasil. É o melhor lugar, eu juro. e acho que bom, quem vier vai poder comprovar isso, né? Mas é bem bonito. Tem um espaço verde bonito. Então, a escolha desse espaço também é algo bem precioso, assim. Eu já fiz um monte de coisas lá, inclusive quando era bem mais novo. E acho que vai ser um contexto bem legal também de estar junto, de aproveitar. Bom, essa é uma parte que eu vou fazer agora. A gente tem vergonha de fazer, né? A gente não faz muito, mas eu acho que não, é importante, né? Apesar de todo esse coração que a gente coloca, eu acho importante a gente se apresentar, né? Também a nossa trajetória acadêmica, a nossa trajetória profissional e por que a gente escolheu esses professores para estar junto com a gente agora de um ponto de vista técnico, né? A gente valoriza muito a diversidade no CPM, assim, e eu acho que esse time mostra um pouco isso, assim, né? Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória muito rapidamente e vou convidar cada um de vocês para falar. E vou falar da do Sussumi e a do Marcelo, que não estão presentes, mas que eu acho que isso também é uma grande força, assim, da nossa equipe, né, e da nossa formação. O Sussumi me lembrou, né, dessa diversidade toda que tem, né? Então, eu sou psicóloga, né? Eu fiz, desde o meu mestrado, eu estou envolvida na área de Mindfulness. Eu trabalhei no meu mestrado com a validação das escalas FFMQ e Mindfulness e MAS, que são 2 escalas para medir o conceito de Mindfulness. No meu doutorado, eu testei o programa Prevenção de Recaída baseado em Mindfulness para mulheres usuárias crônicas de benzodiazepínicos, de medicamentos para dormir. E aí acabei adaptando um pouco depois na prática clínica isso para pessoas com ansiedade, né? E tenho trabalhado nessa linha. Então, meu foco mais forte assim com a população clínica mesmo. E depois eu fui fazer também a minha formação. Eu fiz a minha formação então profissional no MBRP, foi a minha primeira, né? Depois fiz o curso avançado de formação profissional também no MBRP com a professora Sarah Bowen. E depois fiz a formação em compaixão, né? Treinamento de cultivo da compaixão, com um grupo do Clube Tendimpa, né? Foi feito na Espanha. Mas esse é um programa que foi desenvolvido na Universidade de Stanford, né? Então, esses são os meus pontos mais fortes nesse momento de trabalho, né? A parte da compaixão e a parte mais da população clínica, assim. Então, eu queria abrir para cada um de vocês falar um pouquinho dessa trajetória, rapidamente também, só para as pessoas que estão acompanhando saberem enfim, o que vocês fazem, né, profissionalmente. Ninguém quer falar, né? Eu vou pela ordem de chegada ao CPM, então. Vai, Maíra, pode seguir você, então. De ficar sendo educado, né? Quem vai falar primeiro é mais difícil ainda no virtual. Bom, eu sou terapeuta ocupacional de formação. Acho que minha trajetória ela foi desenvolvida muito com também essa atuação clínica na área de saúde mental e que foi o que me tirou de Curitiba e levou para São Paulo, né, para fazer o meu mestrado. E aí que eu conheci a Vivian, conheci todo o grupo, e aí junto com a Vivian a gente fundou lá na Unifesp esse centro, que é o MBRP Brasil, hoje Medita Nepsis, em parceria com a professora Sara, e ali que começou também a minha trajetória com Mindfulness, isso em 2013, 2014, eu não sou muito boa com datas. E então eu tenho, depois disso eu já fiz algumas outras formações, né, estou na formação com a Verinha, é um grande prazer imenso, assim, fazer a formação do Mindful Eating.
acompanhei, né, do Centro Paulista, também a do MBCT, né, que veio também os professores de Oxford para fazer, até a Vivian esqueceu de falar, mas ela também fez junto essa formação. Então, acho que eu fui migrando em algumas formações, também fiz a do Mente Aberta, e fui me aprofundando um pouco nesse processo, assim. E o meu doutorado foi focado principalmente em populações mais vulneráveis e a viabilidade de implementar na rede pública, né, que eu acho que é um grande carinho assim do meu coração, trabalhar com essa população, e não só, né, mas principalmente essas populações vulneráveis. Então, hoje, um grande foco do meu trabalho passa por esse, assim, de trabalhos mais clínicos, acompanhando os quadros de saúde mental e também tentando levar para populações mais vulneráveis esse processo. Então, acho que rapidamente é isso. Acho que agora é a Verinha, então. Ficou faltando ainda falar do Sussum e do Marcelo, né? Bem, eu sempre trabalhei, né, com doença, então meu mestrado, meu doutorado foram com doenças crônicas, né? Eu sou nutricionista de formação e trabalhei desde 95 na academia, né? Dando aula, coordenando curso. E desde 2008, na verdade, eu fui me aproximando das práticas integrativas. E mais especificamente, em 2014, eu ingressei, então, no meu primeiro pós-doc, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer quase todo mundo que está aqui, né? Então, os professores. Então, tive o contato com a Vi, que estava fazendo doutorado, também a Maíra, o Sussumo, que entrou na mesma turma de pós-doc, na época era o mestrado do Marcelo. Eu comecei com Mindfulness nesse primeiro pós-doc, mas a minha intenção era poder chegar ao Mindful Eating e eu senti a necessidade de ter uma base um pouco mais sólida, por isso comecei por Mindfulness e depois então fui fazer o pós-doc nas unidades básicas de saúde da periferia da Zona Sul para comparar os protocolos padrão de Mindfulness de 8 semanas com o de Mindful Eating. Acho que é isso. Agora, Demi e Angélica. Bom, a minha formação de graduação, né? Sou formada em Educação Física e desde a graduação trabalhava com diferentes grupos, né? De diferentes populações, mas penso que o processo de trabalhar o movimento, as práticas corporais que mais se aproximam, né? E que mais fizeram sentido em buscar o mindfulness foi relacionado ao autocuidado e à saúde mental. Né, trabalhar na rede pública também, nos CAPs, durante 9 anos, depois num hospital universitário aqui em Porto Alegre, rede de atenção básica, e trazendo diferentes formas de movimento e práticas corporais e grupos, como que a gente poderia melhorar a saúde das pessoas, né? E sempre nessa linha de que, como a Verinha trouxe um pouco, né, mesmo num ambiente onde a gente está trabalhando no processo histórico com a patologia, né? Como que a gente pode trazer os elementos de saúde, de promoção de vida nesses espaços, né? Nesses contextos. Então, nos últimos anos, aí, quando eu conheci o Mindfulness foi através de um terapeuta ocupacional também, né? Trabalhando com dependência química. Então, a partir das práticas que eu conduzia e trabalhava, o Mindfulness chegou aí, né? E a partir dali essa curiosidade ou as qualidades da prática já aguçaram, né? E aí a partir daí foi indo workshop, cursos de 8 semanas e a primeira formação foi também com a Sara Boinho e a equipe da Unifesp, que as gurias participaram de todo o processo, né? E por isso também é um presente estar fazendo parte desse grupo.
E então, durante 6 anos, era um processo maior na dependência química, né? Utilizando o mindfulness aí. E, paralelo a isso, nos últimos 5 anos, a gente começou a, junto com o Breno, a partir da formação, aí, conduzir grupos com população geral, né? E que tem diferentes pessoas que buscam os grupos. E tem sido um processo muito enriquecedor. E a partir daí eu me motivei novamente para o doutorado. E no doutorado agora eu estou estudando a prática do mindfulness no manejo de estresse, da dor e na promoção de qualidade de vida de pessoas em hemodiálise. Então, estou adaptando, junto com a equipe de pesquisa, um protocolo durante as sessões de hemodiálise. Enquanto os pacientes fazem hemodiálise, eles fazem um programa de mindfulness, né? Está sendo muito desafiador e muito lindo, né? E cada vez mais eu percebo o quanto existe potência nessa prática, assim, nesse modo de estar e poder contribuir para as pessoas se conhecerem mais e se cuidarem mais e poder fazer as suas escolhas, né? Assim como é para mim, poder compartilhar isso nos grupos e trabalho é muito legal. E, então, eu sou o Breno Irigoyen de Freitas. Acho que a trajetória que eu acabo chamando de mindfulness, o que cria base hoje para minha prática, ela começa lá pelos meus 12 ou 13 anos, quando eu comecei a ter contato com alguns tipos de meditação. E ao longo da minha trajetória, eu fui passando por práticas de artes marciais, como Kung Fu, Karatê, Aikido, a própria capoeira também. Sempre tive um desenvolvimento de corpo ao longo desse tempo que me aproximava dessa presença que hoje eu reconheço, né, na prática. Fiz minha formação como psicólogo clínico e dentro da clínica também, a princípio, saí da graduação com um enfoque muito dentro das abordagens mais fenomenológicas, existenciais, dando muito espaço para essa experiência do aqui e agora. Depois disso, fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental e sou professor também dentro dessa área, em curso de especialização. E, aos poucos, fui encontrando essa palavra como mindfulness como uma ponte para conversar com a academia, conversar com os pesquisadores sobre esses processos de meditação e entendendo também esse tipo específico de meditação. Então, fiz uma formação também onde eu conheci a maioria do povo aqui, né, do MBRP. Eu e a Angélica fizemos a formação também do Body Mind Training, orientados pela professora Tamara Russell. E viemos fazendo grupo ao longo desse tempo todo, né? Ano passado também tive chance de começar a interagir um pouco mais com as práticas de mindfulness com grupos artísticos. Então, tem um grupo, o Expresso 25, aqui de Porto Alegre, onde ele aderiu práticas de mindfulness ao processo de ensaio. E também fizemos, junto a um coro de Tramontina, coro Tramontina, de uma cidade interior, um retiro de práticas de mindfulness também mesclado com a experiência do canto em grupo. E agora eu estou numa missão que é o doutorado, né? Começando o doutorado, começa a semana que vem, trabalhando na implementação de um programa de educação socioemocional e mindfulness para um município aqui do Rio Grande do Sul. A gente já terminou agora em fevereiro a formação de professores e agora seguimos pela etapa de supervisão para implementar também esse tipo de prática, né? Utilizando mindfulness para potencializar a educação socioemocional para os jovens do primeiro, né, crianças até o 9º ano, né, todo o ensino fundamental. Obrigada, pessoal, pelas apresentações. É até bom a gente ouvir, né? Porque às vezes a gente gosta tanto das pessoas que vai perdendo a profundidade também da qualidade técnica, né? Eu acho que só para falar do Marcelo e do Sussum bem rapidamente, né? Falar do Marcelo, que foi talvez a primeira pessoa do CTM, né? Ele é psicólogo clínico também. Ele tem formação, né, nas terapias, principalmente na terapia, na ACT, né? Terapia de aceitação e compromisso. Fez mestrado também na área de mindfulness lá na Unifesp, trabalhando com... como é que era o projeto dele? Era com burnout, né, entre profissionais de saúde, que também foi o tema
do pós-doc da Verinha, do Sussumo, né? Que era um projeto grande e todos eles estavam envolvidos. E o Marcelo tem inúmeras formações, assim, ele também fez a formação de MBCT, fez a formação da Breathworks, fez a formação do Mindful Self-Compassion. E hoje, né, ele tem se dedicado bastante ao trabalho também organizacional com Mindfulness, né? Então, só para dar uma visão geral, o Sussumo também parece que ele viveu 80 anos em 40, né? Ele tem uma trajetória profissional grande também, ele é fisioterapeuta de formação, mas ele tem bastante prática nas práticas corporais, principalmente o Qigong, né? E ele se envolve bastante com essa prática, né? Com o alquimia interno, nem sei descrever muito bem, mas é talvez a principal prática dele pessoal, né? E ele tem muitas formações também, né? Ele fez a formação em MBCT pela Universidade de Bangor, lá. Ele fez um doutorado sanduíche lá. Na época do doutorado, ele validava também uma das principais escalas de Mindfulness, né? Então, ele fez doutorado sanduíche na Universidade de Bangor. E lá ele fez essa formação, que é uma formação que autoriza o professor a conduzir o programa de MBSR e MBCT, né? E depois ele trabalhou um tempo também na Universidade de Harvard, lá com Christopher Germer e tal, fazendo uma adaptação e uma tradução de alguns programas de Mindfulness aqui para o Brasil, em parceria com o Mente Aberta, né? Sussumo também, junto comigo, com o Marcelo e com a Vera, tem experiência em formação profissional desde 2015, né? No Mente Aberta, enfim, em outros processos aí de formação de grupo também que ele participa, né? Eu acho que, resumindo, é um pouco isso, assim, né? Bom, mas eu acho que é isso. Eu queria deixar aqui aberto para perguntas que talvez não tenham sido respondidas para quem está aqui acompanhando. Se vocês quiserem, eu vou tirar do mudo, então vocês podem falar pelo microfone ou digitar aqui no chat para todo mundo, né? Alguém tem alguma coisa que gostaria de discutir, de falar aqui? É óbvio de novo, mas admito potencialmente problemático. Bom, não sei se as pessoas estão... Ai, gente, tô resfriada. Desculpa, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento que ainda não foi falado? Bom, então eu queria agradecer, eu acho, a presença de todo mundo, né? Essa live vai ficar salva no YouTube, para quem quiser, quem achou que foi útil, compartilhe também, né? Fale que ela está lá disponível. Ai. Então, é um prazer estar com todos vocês aí nesse processo, né? E a gente está sempre à disposição para tirar as dúvidas, se vocês quiserem comentar, né? Quem ainda não segue a gente lá no Instagram, no @cpmindfulness, que lá sempre a gente também traz mais informação. Enfim, estamos à disposição de vocês. Espero que a gente possa se encontrar aí nesse processo de formação profissional também. Não sei se vocês querem dar um recado final aí. Não, só para trazer também isso, né? Que a gente fica à disposição para conversar em outros momentos, se quiserem entrar em contato, e a gente vai trocando. É isso. E obrigada. Não sei se talvez seria útil, né, relembrar que o CPM também tem o canal Você Presente, então tem uma série falando sobre cada uma das sessões, né, desse programa, falando do seu conteúdo, então dá para entender talvez um pouquinho melhor esse protocolo do CPM para o qual quem faz a formação vai se formar, né? Então o canal é no YouTube, é Você Presente. Vale a pena, assim, não só o que eu vi que a Beatriz perguntou no chat, mas também falar aqui, né?
que vai ser a próxima formação, além da de Porto Alegre, para as pessoas. Acho que eu acabei não mandando no chat aqui. O próximo curso em São Paulo, né, vai ser de 9 a 14 de março, de junho, que começa a próxima turma, e em Porto Alegre começa dia 29 de abril, né? Então, espero que a gente possa se encontrar aí. Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada, boa noite para vocês. Bom descanso aí para todos. E obrigada por estarem juntos. Tchau, tchau. Já viu baleia? Quando?